Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante da química orgânica que chama isomeria. O que é isomeria? Isomerias são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular e forma estrutural diferente. O que é fórmula molecular? Abreviado aí na tela como FM, certo? É a quantidade de átomos que eu tenho em um composto. Forma estrutural é o jeitão. Então nós temos dois compostos aí na tela que são isômeros. Por quê? Porque tem formas moleculares iguais e estruturas diferentes. Isso que é isomeria. A isomeria ela é dividida em dois grandes grupos, isomeria plana ou isomeria espacial. Vamos falar de isomeria plana. A isomeria plana também pode ser chamada de isomeria constitucional, dividido em 5 isomerias: isomeria de função, de cadeia, posição, compensação ou tautomeria. Vamos falar de isomeria de função. A coisa mais importante que você precisa observar quando está fazendo um teste de isomeria, se os compostos são realmente isômeros. Observem, nós temos dois compostos aí, que as fórmulas moleculares são iguais e as estruturas são diferentes. Os dois são formados por 3 carbonos, são formados por 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então a fórmula molecular é a mesma, mas o jeitão não é o mesmo. Então a forma estrutural é diferente. Eles são isômeros. Agora, do quê? Observe que um pertence à função cetona e outro pertence à função aldeído. Então, eles são isômeros de função, que é uma das isomerias mais importantes. Isomeria plana de cadeia. Uma coisa importante, gente. Não pode existir duas isomerias planas entre dois compostos. Então, para ser isomeria de cadeia, não pode ser isômero de função. Então, o que você tem que olhar em primeiro lugar? As funções. Funções iguais. Aí eu passo para ver isomeria de cadeia. Cadeias diferentes, que pode ser aberta, fechada, saturada, insaturada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Olha o exemplo. Nós temos dois compostos aí que são hidrocarbonetos. Um é o propeno, outro é o ciclopropano. Eles apresentam a mesma quantidade de átomos, C3H6, fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Então eles são isômeros. Só que não são isômeros de função porque os dois são hidrocarbonetos. Mas são isômeros de cadeia. Por quê? Diferem pela cadeia. Um é aberto e outro é fechado. Isomeria de cadeia. E a terceira isomeria plana é a isomeria plana de posição. Lembrar que a isomeria só acontece uma vez entre dois compostos. Então, se a isomeria de posição não pode ser de função e nem de cadeia. Então, funções iguais, cadeias iguais. Diferem pela posição de alguma coisa. Pode ser a posição do radical ou do grupo funcional, ou mesmo uma insaturação. Observe o exemplo. Nós temos dois compostos que pertencem à mesma função álcool. Observem que eles apresentam a mesma quantidade de átomos, né? C3H8O. Então, as formas moleculares iguais e estruturas diferentes. A montagem não é a mesma. Então, eles são isômeros. Só que a função é a mesma, os dois são álcool, e as cadeias são as mesmas, os dois são abertos, os dois são saturados, os dois são homogêneos. O que diferenciou um composto do outro? A posição do grupamento OH. Um é propan, 1-ol, outro é o propan, 2-ol. Então eles são isômeros de posição, porque mudou a posição somente do grupo funcional. Videoaulas de 10 minutos, 30 minutos? Para! Vestibulando não tem tempo para isso. Chega de acelerar vídeos, chega de perder tempo. No Coruja Sábia você tem videoaulas de apenas 3 minutos, com uma equipe de professores que já aprovou milhares de estudantes em todo o Brasil e vai colocar você na universidade dos seus sonhos.